Pessoal, então vamos agora falar um pouco da Lei 4.320 de 1964. Nós vamos fazer um panorama geral da Lei 4.320 de 1964 e vamos fazer um panorama geral da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ao longo das próximas aulas nós vamos ver o direito financeiro e vamos sempre falar dessas duas legislações. A Lei 4.320, ela estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Já falamos aqui a respeito desse aspecto da norma geral de direito financeiro e falamos e vamos falar o que é o orçamento público mais para frente. Ela atribui unidade e sistematicidade à regulação dos fenômenos que compõem a atividade financeira do Estado. Antes dessa legislação, nós tínhamos uma coisa mais desorganizada, cada município fazia do jeito que queria, cada estado fazia do jeito que queria, a formalização disso não era tão objetiva, e a gente não tinha uma perspectiva de planejamento. Nós tínhamos uma perspectiva, entrou dinheiro, gastou. Não entrou dinheiro, ou endividava, ou não gastava mesmo, e por aí vai. Vamos lembrar que a gente está falando de 1964, em que algumas cidades já eram mais desenvolvidas, especialmente as cidades maiores, os centros urbanos, mas a gente ainda está falando numa sociedade fortemente agrária, né, em que os municípios pequenos eram municípios geralmente pobres, gerenciados como se fossem da propriedade do coronel ou de algum político mais poderoso da região. Bem, o que a Lei 4.320 vem estabelecer? Ela estabelece 3 aspectos fundamentais: regras para elaborar o orçamento público, previsão de receita. Veja bem, ela estabelece regras para prever receita. Por que prever receita? Porque receita a gente não consegue, no dia 1º, a gente não consegue ter certeza de todas. Então, a gente faz uma previsão de receita. Porque, inclusive, ela pode vir a maior, né? Ao longo do ano, pode-se criar novos mecanismos de receita. Agora, ela estabelece regras para fixar a despesa. Olha só, é um pouco diferente. No caso da despesa, a regra da Lei 4.320 estabelece uma regra para que, na lei orçamentária anual, a gente fixe a despesa, ou seja, autorize a despesa. Então, a despesa dentro da lei orçamentária, ela é autorizativa e fixada. Eu não posso gastar mais do que está estabelecido ali. Agora, receita, não. Eu posso arrecadar mais do que está estabelecido ali. E a utilização do crédito público. Eu falei aqui que eram 3, mas são 4. 4 regras. Regra para elaborar orçamento público, regra para prever receita, regra para fixar despesa e regra para utilizar o crédito público, junto com as normativas do Senado Federal, que complementam a resolução do Senado Federal, que complementa a capacidade de endividamento. Também estabelece diretrizes para a elaboração dos balanços e prestação de contas, lançamento de bases seguras para o desenvolvimento dos parâmetros exigidos pelo sistema de contabilidade pública. Então, a Lei 4.320 traz para nós diretrizes para como a gente elabora balanço, prestação de contas, o lançamento em base segura, parâmetros exigidos pelo sistema de contabilidade pública. Por quê? E nós vamos sempre conversar com contabilidade pública. Aqui é uma forma da gente padronizar, para que a gente possa pegar o orçamento ou pegar
o sistema financeiro de qualquer município e entender esse sistema financeiro de qualquer município. E a contabilidade pública, ela hoje, né, ela se submete a parâmetros internacionais. Então, a forma de lançar no balanço é um parâmetro internacional que a gente tem, que é possível conferir um balanço aqui nos Estados Unidos, na Europa, de qualquer ente governamental. E ele é padronizado também com as empresas. Então, hoje, os municípios, Estado, Distrito Federal e União, têm balanços muito parecidos, ou registros contábeis muito parecidos com as empresas. Conseguindo hoje, né, a gente tem as normas brasileiras de contabilidade, as novas normas brasileiras de contabilidade, que seguem um tratado internacional, que daqui 5 anos a gente vai conseguir saber quanto que vale um município, quanto que vale um estado, comparando com uma empresa. A Lei 4.320, ela sobreviveu a 3 ordens constitucionais. A pré-golpe de 1964, a ditadura militar e a ordem de 1988. Nós já falamos aqui que ela foi recepcionada pela Constituição Federal com natureza de lei complementar, e as suas regulamentações, elas servem para as atividades de controle interno e externo das finanças públicas, que é uma tarefa do Poder Legislativo, dos tribunais de conta, das controladorias internas e dos órgãos congêneres, ou seja, órgãos que tenham essas mesmas competências. Então, as regulamentações, elas devem ser exigidas pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Interna dos municípios, estados, distritos e União, órgãos congêneres, por exemplo, a Corregedoria da Polícia, a Corregedoria do município, depende da estrutura institucional de cada órgão público. Bem, então, de um aspecto geral, a Lei 4.320 falam desses aspectos. Agora, nós vamos falar da Lei de Responsabilidade Fiscal. É a Lei Complementar 101 de 2000. É uma norma geral aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ela complementa as disposições da Lei 4.320 e tem um papel de estabilização da economia e no aumento da responsabilidade dos agentes públicos na gestão dos recursos da sociedade. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela surge logo no final do governo Fernando Henrique, como um compromisso de estabilização das contas públicas, porque o que acontecia no Brasil até o Plano Real? Havia um processo inflacionário muito grande, que tirava a capacidade econômica da população, né? Havia um processo de empobrecimento muito grande, e municípios, estados e Distrito Federal e União gastavam, aumentavam salários, faziam compromissos sem nenhuma penalidade. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem complementar a Lei 4.320, estabelecendo regras para que, por exemplo, acabou o governo agora, que ele não deixe um montante de dívidas e gatilhos de gasto para o próximo prefeito. Foi uma lei muito criticada, especialmente pela esquerda, mas pela esquerda e por uma direita também bem populista, mas que ao longo do tempo ganhou muita adesão, tanto do mercado quanto das forças políticas. Hoje, eles tentam a todo tempo flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não tem encontrado amparo político muito grande. Ela acabou se tornando uma lei com muito consenso dentro da estrutura financeira brasileira. Então, hoje, é muito difícil entre partidos de esquerda ou de direita um projeto de flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela foi inspirada no Fiscal Responsibility Act da Nova Zelândia, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal
da Nova Zelândia, de 1994. Ela faz parte de um acordo feito pelos organismos internacionais de crédito para que o Brasil estabelecesse suas contas, e o objetivo era equilibrar receita e despesa e controlar a dívida pública mediante o fechamento sucessivo de ciclos orçamentários superavitários, o óbvio, apesar da irresponsabilidade de prefeitos e governadores. O que acontecia, como eu falei aqui com vocês? A gente vinha num processo sucessivo de déficit. E quem que perdia nisso, né? O que acontecia? O servidor público perdia porque o salário dele era desvalorizado, os fornecedores dos órgãos estatais ficavam sem receber, e isso gerava, né, muitas crises, porque ninguém confiava no Estado. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal, ela dá mais estabilidade para as relações públicas. Ainda precisa muita coisa melhorar, mas ela já veio complementar muitos fatores, muitos elementos importantes aqui do ordenamento jurídico de direito financeiro. Introduziu o conceito de gestão pública responsável, visa o equilíbrio entre receitas e despesas ao controle da dívida pública, mediante o fechamento sucessivo de ciclos orçamentários superavitários e a accountability, ou seja, um sistema de constante controle das finanças públicas, e valorizou a técnica do orçamento-programa, que nós vamos estudar aqui. O que é um orçamento-programa? Está no artigo 4º a 10º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para vocês terem uma ideia, esse orçamento-programa é um orçamento que estabelece, né, objetivos. Você consegue saber quais são os objetivos do orçamento. Não é só financeiro mais, são objetivos com resultados, inclusive. Melhoria dos índices de DEB, melhoria de assistência à saúde, e por aí vai. Determinou a instituição, arrecadação e cobrança de todos os tributos. O que acontecia, gente? Tem município até hoje que não arrecada todos os tributos. E aí, a gente entra naquela chamada guerra fiscal, né? A gente entra numa guerra fiscal, porque o município de Alpercata não institui, por exemplo, o IPTU. Quem é da região metropolitana e acompanha a política da região metropolitana vai lembrar da polêmica em Contagem. Em Contagem não tinha o IPTU, não era cobrado, e o prefeito anterior, e até perdeu a eleição, instituiu o IPTU. Mas olha só o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela obriga que todos os municípios, estados e Distrito Federal cobrem tributos já estabelecidos em lei, e estabelece requisitos para concessão de benefícios fiscais. Então, eu não posso dar isenção, né? A gente vê muito aí nas redes sociais, precisa dar isenção, precisa desonerar o tributo. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um conjunto de regras para isso. Fixa regras para o endividamento e para o controle do endividamento, nós vamos ver essas regras. Disciplina as operações de crédito, né? Então, para você pegar operação de crédito é pegar dinheiro emprestado, para pegar dinheiro emprestado tem regras. Trouxe, né, a ideia de saúde financeira para os regimes de previdência, porque o que acontecia? Os servidores e a população pagava a previdência. O que o político fazia, o gestor fazia? Gastava aquele dinheiro construindo uma obra, fazendo uma rua, e depois achava que é problema para o futuro. Falei assim, lá no futuro a gente paga. E aí, o que acontecia no futuro? Não tinha dinheiro. Quem é de Ipatinga vai lembrar bem dessa crise previdenciária que o município teve. E olha que essa lei é de 2001, e até hoje, né, 20 anos depois, tem município que não cumpre esses regulamentos. Ou seja, ainda tem muito caminho para andar em termos de lei de responsabilidade fiscal. Valorizou o sistema de controle da execução orçamentária, ou seja, antigamente não tinha controle orçamentário, né, de execução.
Ah, eu fiz o orçamento e eu gasto do jeito que eu quiser. Ou seja, era só uma folha de papel. Hoje, não. Hoje, no início do ano, precisa sair um decreto falando o que vai ser gasto todo mês, como que vai funcionar. Então, há todo um sistema de controle de execução orçamentária. Olha só, gente, em Governador Valadares, eu me tornei secretário de Fazenda em 2017 e não tinha isso. Nós instituímos esse controle da execução orçamentária, apesar da lei ser de 2001. E isso que fez com que a gente tivesse, de certa forma, um equilíbrio financeiro, porque nós começamos a ver o que ia acontecer em dezembro. Em janeiro, a gente já viu o que ia acontecer em dezembro. Antigamente, não se sabia isso. Estabeleceu disposições concernentes às despesas públicas em geral. Sua aplicação é mais abrangente que a Lei 4.320, inclui, inclusive, pessoas jurídicas de direito público, políticas e administrativas e as administrações diretas e indiretas, ou seja, também se aplica às pessoas jurídicas de direito público, as de direito público e até de direito privado da administração pública indireta. Então, quando a gente fala que União, Estado, Distrito Federal e município, nós estamos falando das administrações diretas, dos fundos, das autarquias, das fundações e das empresas estatais dependentes. Então, nós temos aí a aplicação bem geral da lei de responsabilidade fiscal. E estabelece para a União, enquanto não for criado um conselho do artigo 64, editar normas gerais para consolidar as contas públicas. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, é a responsável por estabelecer normas gerais para consolidar as contas públicas. Então, a forma como eu declaro minhas contas públicas em Valadares é a mesma em Itaiumi, é a mesma em Patinga, é a mesma em Belo Horizonte, é a mesma em São Paulo, porque segue normas estabelecidas pela Secretaria de Tesouro Nacional. O que a Secretaria de Tesouro Nacional faz? Ela estabelece normas gerais de como eu registro as contas públicas. O que é cada fenômeno da conta pública. Onde que vai vir dentro do balanço patrimonial, da declaração de resultado do município. Então, gente, basicamente, são esses os aspectos gerais dessas duas legislações que nós estamos estudando aqui.